Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Estamos mais uma vez aqui reunidos para trazer este culto para a igreja de Sertãozinho. Estamos felizes, esperando que todos aí estejam felizes nesse tempo de dificuldade. Porém, é o regozijo na tribulação. Estamos certos de que Deus está conosco. E nós vamos meditar esta noite na mensagem Conferência com Deus. Baseado no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 14 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 1, verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidade, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido e fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos gratos por mais esta noite podermos falar com o teu povo, através da mensagem do teu profeta. Nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua, Senhor, abençoando cada um de nós que estamos felizes por estar em sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui em 4 pessoas, eu, o irmão Enio, o irmão Mateus e o irmão Hélio. Estamos na expectativa de que a vitória venha. Temos que ter as lutas para que, após as lutas, temos a vitória. Queremos que todos vocês que estão assistindo também seja da mesma forma. Então, meditando na mensagem Conferência com Deus, no parágrafo 47, o profeta disse, e ele disse, tende fé em Deus, porque verdadeiramente eu vos digo, se vós, não eu, mas se vós, qualquer que disser a esta montanha, ergue-te, e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Parágrafo 48. Aquele é Deus em você. Vê? Quem pode erguer uma montanha a não ser Deus? Quem poderia fazer as coisas acontecer dessa maneira a não ser Deus? Assim, veja você, indiscutivelmente, Deus está em seu povo. Então, devíamos nos respeitar uns aos outros. Devíamos amar uns aos outros. Além de nossas barreiras denominacionais, devíamos amar uns aos outros de todos os modos. Não importa se não conseguirmos estar de acordo. Possivelmente os apóstolos, eles não conseguiram estar de acordo. Eles queriam saber
quem ia ser o maior, e muitas outras coisas. João, Marcos, Paulo, eles tiveram uma... E Pedro e Paulo tiveram uma discórdia, mas os laços do amor, e por isso que estamos tentando contender hoje, que todos os metodistas, batistas e presbiterianos, luteranos, e com quer que seja, estamos todos juntos, como uma unidade cristã. Agora, estamos tentando ficar cheios do Espírito para nos movermos até mais perto de Deus. Essa é a visão. Parágrafo 51. Vocês sabem, ultimamente temos ouvido tanto acerca de conferências, pessoas encontrando-se, e disso que Deus está falando aqui. Uma conferência com seu povo. Vinde e arrazoemos. É isso que nós temos feito nesses últimos dias. E tanto a nação os assuntos nacionais hoje são baseados em conferências. Parágrafo 59. Para que são realizadas conferências? Qual é a razão para estar conferências? Tem que haver uma razão, ou eles não teriam essas conferências. Eles têm que chegar a uma certa decisão acerca de que vão fazer. É para isso que serve uma conferência. É para tomar uma decisão. Homens em um lugar e outro lugar, há diferentes opiniões e pequenas coisas se levantam aqui, e algo por aqui, e aqui atrás. Então, eles precisam se reunirem e realizar uma conferência. E então, tomar uma decisão do que eles vão fazer a este respeito. E é por isso que elas são realizadas, essas conferências. E então, outro pensamento, no parágrafo 62, outro pensamento que quero que vocês capitem é este. Em uma conferência, que eles nunca realizam uma conferência a não ser que haja uma necessidade crucial. É em um tempo dificultoso quando conferências são realizadas. Notamos que no parágrafo 68, o profeta diz: e uma decisão foi tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão. E Deus tomou uma decisão. Isso porque Eva teve, quando ele a manteve no banco das testemunhas, porque ela tinha tirado a vida do mundo. Ela teria que trazer vida ao mundo. E Adão e a serpente, é lógico, aquele sendo o cabeça da raça. No parágrafo 71, e há uma maneira de forçar para que haja uma conferência. Veja, há uma maneira de se forçar para que haja uma conferência. Você pode fazer isto em sua própria vida, um acerto de contas. Note bem, irmãos, isto é muito importante na nossa vida. Nós caminhamos e às vezes não meditamos tais coisas, mas se você parar para pensar, há necessidade de você ter uma conferência entre você e Deus. Isso é necessário. E as cargas do povo e os clamores eram tão grandes que Deus teve de ser forçado a convocar uma conferência. Quando Deus toma uma decisão, tem que ser daquela maneira.
Assim, ele já tinha, antes da fundação do mundo, colocado um homem, o nome no livro da vida do Cordeiro, para o propósito de libertar aquele povo. Todas as coisas foram pré-planejadas por Deus. Note bem isso. Todas as coisas ainda hoje são pré-planejadas por Deus. Isso é bastante para nós que cremos na palavra de Deus. Então, o nome daquele homem era Moisés, seu servo. Assim, antes da fundação do mundo, Moisés foi escolhido para libertar o povo. E Moisés tinha falhado com Deus. Olha, isto é o que, esta noite, aqueles que foram chamados para fora do mundo, não importa a etiqueta denominacional que tenha sobre si, se foram chamados para fora, eles estão separados para Deus. Note bem isto. E são membros de sua grande igreja. No parágrafo 83, o profeta prossegue. Assim que estas pessoas tinham se separado ao oferecer o sangue do cordeiro e ao aplicar o sangue sobre a verga da porta, e isso foi aplicado com hisopo. E, olhe, quero que você repare em algo aqui, e tão surpreendente. Moisés ordenou que eles tomassem hisopo e embebessem com o sangue do cordeiro e espalhassem sobre a porta. O sangue, lógico, representava o sangue de Cristo. O hisopo era erva daninha comum, podia ser encontrado em qualquer lugar, apenas apanhar uma mão cheia de ervas daninhas. Parágrafo 95. Talvez você não saiba o que fazer, talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até que não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem que olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido os seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não importa onde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você. É uma conferência, é conversar sobre o assunto com você. Talvez você tenha destruído o seu lar. Talvez você tenha deixado o seu esposo ou deixado a sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo o tenha pego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão e minha irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Note bem isto. Isto é bastante para os nossos corações. Sim, Senhor. Conversar com Deus sobre o assunto, com Ele. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Então, nós vemos que Moisés teve uma conferência. E talvez esta foi a conferência. Ó, grande líder de Israel, fiz tudo isso ao teu comando. Eu guiei essas pessoas exatamente como tu me disseste para fazer. Isto é Moisés falando com Deus. Cobri o povo
com o sangue, trouxe as pragas desde o céu, fiz tudo o que me disseste para fazer, e aqui estamos nós, caídos na armadilha. Que devo fazer, Senhor? Preciso ter esta conferência contigo. E talvez sentado ali no topo da rocha, ou de pé próximo à fenda da rocha, onde Moisés estava orando neste certo lugar, e selecionado no momento crucial. Alguma coisa tinha que ser feita, ou eles seriam esmagados sobre as rodas dos carros dos egípcios. Elas seriam forçadas a passar por cima de todas as criancinhas dos hebreus. Cada um dos bebezinhos teria sido estourado sua cabeça em uma rocha e teria aberto as suas mães ao corte lá e as violentado, e seus pais teriam sido massacrados. Era um momento crucial. E esse mesmo tipo de momento crucial pode estar ocorrendo, talvez não esteja dessa maneira, mas talvez câncer tenha te agarrado, talvez outras doenças, talvez o pecado tenha agarrado, e ele irá forçá-lo a ir para o inferno diabólico, uma separação de Deus. Tenha uma conferência com ele rápido. Lute por isso. E quando esta conferência ocorreu, Deus ficou de pé sobre a rocha ao lado de Moisés. E ele disse, isto é, Deus disse, desça de volta ao acampamento. E Moisés retornou, e ele disse, retome diretamente para o lugar onde você saiu. Eu sou Deus, desça lá e fale ao povo para avançar, e farei o caminho quando chegar o tempo de fazer o caminho. Isto é muito interessante para nós. Deus falando ali com Moisés, como ele pode estar falando conosco esta noite também. Eu farei o caminho quando chegar o tempo de fazer o caminho. Eu sou o Deus que abre caminhos. Moisés, depois que a conferência tinha terminado, ele tinha sido dispensado da presença de Deus, com ordem para ir em frente, caminhou até embaixo e disse, não temas, Israel, acautelai-vos nesse dia e vede o poder do nosso Deus. Ide na direção do mar, não vos desvieis do mandamento. A ordem é, avancem à terra prometida que pertence para vocês. Este é o inimigo que está em nosso caminho. Nos tem impedido, mas Deus disse, avance, continua se movendo. Este é o problema com a igreja hoje. Deus o chama e Ele quer dar-lhe um dom após dom, e poder após poder, e graça após graça. Mas se você se organiza, então não posso ir mais longe, porque a igreja não me deixa. Está vendo? Não há lugar de parada em Deus. Não há lugar para denominação. Não há lugar para qualquer padrões em particular. A coisa é avançar. Fale a palavra de Deus. Siga em frente. Simplesmente vai continuando. Continua se movendo. Se Deus diz que é certo, é certo. Você tem sua comissão. Amém? Oh, se eles disserem, ou se eles dizem, bem,
eu fui à igreja e eles me disseram que eu não devia ter ido naquele tabernáculo. Estou todo confuso quando a eu o dever de ter o Espírito Santo ou não. A promessa é vossa, é para vós e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, para tantos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. O quê? Fale a palavra de Deus. Deus disse assim: siga em frente, observe o inimigo, dispersa-se, observe o mar vermelho se abrir, tenha uma conferência, siga em frente, seguro, ele te abrirá. Deus é o caminho de escape. Ele faz caminho diretamente para a terra prometida. Aleluias! Qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho, ele a moveu, ele a moverá para fora do caminho. Se qualquer coisa se colocar em seu caminho, então tenha uma conferência com Deus. Converse sobre o assunto e prossiga. É isso que Deus está falando para Isaías aqui. Ó, você é um pecador, seus pecados são como a escarlata, porque você não vem e nos deixe arrazoar. Isto é justo, isto juntos, porque não vem e conversa sobre o assunto comigo? Minha graça é suficiente. A conferência do Mar Vermelho, veja, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Aleluia! Para mostrar ao povo e ao mundo que você crê, que vocês creem em morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, que ele tirou os vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Siga essa instrução. Aleluia! E se não é nesse tabernáculo, no tabernáculo aonde você vai, a igreja aonde você vai, onde quer que seja, não fique de fora, dirige-se rápido a um corpo de crentes espirituais. As assembleias de Deus, a igreja de Deus, a unidade pentecostal, a dualidade pentecostal, a trindade, o que quer que seja, não me importa onde você vá, mas dirige-se logo a uma igreja. Amém? Notamos aí, coloque seu companheirismo aí. Se eles ensinam pequenas coisas, talvez, que você não diz, bem, o irmão Branham não ensinou isso desse jeito. Bem, não faz qualquer diferença. De qualquer modo, se você tem o Espírito Santo, siga em frente. Reúna-se com eles, avance. Nós vamos todos chegar a ser um de qualquer modo. Aleluias. Agora nós temos uma outra mensagem aqui, que é conferências, pregada dia 8/6/63. E o profeta diz aqui no parágrafo 107. Eu acho que a primeira conferência na qual consigo pensar agora em termos bíblicos, chamarei de conferência do Éden de Deus. Deus criou o homem à sua própria imagem. Imagem de Deus o criou o homem, e mulher os criou. Eles eram seus filhos amados,
eles foram colocados com base no livre-arbítrio moral. Vamos observar aqui o que é o livre-arbítrio moral. O livre-arbítrio é o estado de liberdade para você fazer o que desejar. Esse é o livre-arbítrio. Moral é a conduta e o comportamento em uma equidade. Então, notamos, aqui o profeta mostra no parágrafo 108 um velho infiel que disse muitas vezes: por que um Deus justo faria isso? Ele faria algo assim e teve todo o sofrimento que passou através dos tempos? Deus não fez isso, diz o profeta. O homem é que fez isso sozinho. Deus não estava disposto a fazer isso. Bem, então se Deus era onipotente, por que ele deixou que isso acontecesse? Por que ele não fez o homem perfeito? O profeta diz aqui no parágrafo 111 dessa mensagem: porque no começo não havia nada além de Deus, e em Deus havia atributos. Seu atributo era para ser um Salvador. Nós sabemos que assim ele é um Salvador, e isso estava nele. E não havia nada perdido para ser salvo. Note, havia atributos para ser pai, e não havia nada que pudesse ser pai. Nele havia atributos para ser curador, e não havia nada perdido, nada de doença. Portanto, a única coisa que ele poderia fazer era tornar o homem com base no livre-arbítrio moral. Isso é muito misterioso. As pessoas ficam pensando, mas como é que Deus não livra você de fazer um ato, uma prática, uma coisa? Você falha. E por que Deus não livrou? Não, ele deu o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o certo e o errado. Porque senão ele seria um Deus legal, um Deus de lei. Seria uma ditadura, vamos dizer. Mas ele salva nós pela graça. Não é por lei, é pela graça. Então você tem o livre-arbítrio moral. Deus sabia o que ele faria. Deus não fez isso ele mesmo. O homem é que fez sozinho. Você é que escolhe. Eu posso ser fiel hoje e amanhã escolher um caminho errado. Isso está no meu livre-arbítrio, no meu direito. Se eu sou um predestinado, logicamente vou colher o que estou plantando. Então, Deus não fez isso no homem. Deus não livra o homem. O homem é que faz a escolha sozinho. Parágrafo 197. Se você está cumprindo o seu dever, tem o direito de convocar uma conferência. E por isso que vivemos a orar. É para isso que somos enviados ao hospital. E por isso que vamos para a cama do doente, orar. Ligue para uma conferência. Oh, meu Deus, eu me sinto religioso agora, diz o profeta. Ligue para uma conferência. É disso que o povo pentecostal precisa hoje. É convocar uma conferência. Qual é o problema? Nós desaceleramos a uma cunha, quer dizer, vou repetir isso aqui, qual é o problema? Que nós desaceleramos diminuímos a carreira, é isso que quer dizer. Qual é o problema que nós diminuímos a nossa carreira? Aí o profeta mostra que há uma cunha de Acã, aí no acampamento. Esse é o problema da igreja.
Esse é o problema nosso. Há uma cunha escondida de Acã em algum lugar. Ligue para uma conferência e expressa para Deus. E logo que a cunha sair, Israel pode ir à frente. Amém. Glórias a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta noite. Pedimos que o Senhor entre em ação no nosso corpo, no nosso povo, na nossa igreja. Dá recurso necessário, Senhor. Nós precisamos caminhar, nós precisamos enfrentar, ir avante, porque o nosso lugar ainda não é aqui. Nós estamos em caminhada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.